Outra coisa que eu queria comentar com vocês, tá? É como há um desenho para as eleições serem um jogo de cartas marcadas. Eu acho, né? Como o Brasil tudo começa após o carnaval, eu acho realmente que muita gente não queria nos colocar como. Ainda não querem colocar como um player no jogo. Mas algumas redações de jornal e algumas pessoas que estão mais adiantadas estão começando a colocar. Esse cara existe, esse tal de Renan, tá? E estão começando a desenhar um cenário em que nós seremos importantes. Mas eles tentaram por muito tempo ignorar, tá? Não só em pesquisas, mas inclusive como a imprensa faz cobertura. Nós não temos uma cobertura nem próxima da cobertura que os governadores têm. Aí quando você pega a pesquisa Atlas, eu tô lá brigando com os governadores e ultrapassando eles em tendência de subida. Não é exatamente um tratamento justo que eu tô tendo ali, mas vamos, a gente tem que crescer, não tem jeito, temos que crescer. Vamos fazer agora a turnê, temos Minas Gerais de fim de semana, é isso, Riso? Isso, teremos Minas Gerais, Belo Horizonte, sábado, 10 da manhã, Praça Afonso Arinos. Maravilhoso, tá? Maravilhoso, é isso, vamos que vamos. Então, e depois temos o turnê pelo Paraná, né? Março, Paraná. Longa turnê no Paraná? Longo turnê Paraná. Paraná vai ser brabo. Vamos lá. Turnê nós vamos fazer aquela coisa, né? Cada eleitor que se convencer da missão é menos voto pro senhor Ratinho e Ratão. Então vamos subindo aí. Mas voltando. Então eu tava sentindo que as eleições iam ser praticamente um jogo de cartas marcadas ali, tá? Era meio nítido que isso tava sendo desenhado. Mas eu acho que a eleição tá bem aberta. E inclusive muita gente tá falando, o Lula já ganhou. Não tem Lula já ganhou. Nem contra o Rachada. Nem contra o Rachada. Até o Rachada, por mais que assim, as chances dele sejam mínimas contra o Lula no segundo turno, até o Rachada tem chance. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Muita água. E essa ponte é uma ponte de um país que está, vamos dizer, num momento muito esquisito. Eu não vou comentar. Eu até falei, Renan, você vai comentar sobre a briga do Flávio com o Nicolas, não sei o que. Eu acho isso. Vamos dizer, a gente já falou tanto. É uma consequência tão óbvia de um processo de construção de traições. Mas eu vou trazer uma reflexão não sobre isso, mas sobre política. E vou falar por quê. Eu estava agora nos Estados Unidos, estive em Portugal, volto para o Brasil, tá? E eu tô cada vez mais cético, Rafael Almeida Riso, sobre as alianças, sobre as lealdades, sobre a ideia da política feita por pessoas idealistas, tá? É muito pouco o número de pessoas realmente idealistas que tem em qualquer grupo político e mesmo no nosso grupo. Eu vou falar a real. Mesmo no MBL, na missão, a gente vai dispor, especialmente na missão, porque ela vai ter basicamente milhares de candidatos nessa eleição. Não vai dar pra falar que na primeira eleição nós teremos, vamos dizer, um time formado por brasileiros absolutamente vinculados ao nosso projeto. Não tô falando que são pessoas ruins, não tô falando de pessoas idealistas. Acho que uma parte e de longe vai ser a melhor qualidade humana em termos de material disputando eleições. Isso eu tenho a menor dúvida. Agora, é impressionante como o mosquito do poder mexe com as pessoas. E é impressionante como, assim, Jedi, o costume de Jedi é aquele cara que é um Kim Kataguiri, é um cara que é o caso da Amanda Vettorazzo vencendo agora, como essas figuras são raras, tá? O Jedi é uma figura muito, muito rara, muito difícil. Muito difícil. E eu me pergunto, tá, se isso é uma raridade não só no Brasil, mas no mundo. Eu tenho certeza, tá, novamente, voltando de reuniões nos Estados Unidos e Portugal, que o Brasil tem um problema, né, uma sociedade de baixa confiança que nos torna realmente especialmente afetados por não só corrupção, mas pela traição, pela perfídia, pela mentira. Isso é especificamente grande aqui. Mas isso existe em todos os lugares. E eu vi reclamações sobre isso em todos os lugares. Mas mesmo, eu tive em Portugal, vi pessoas do Chega, o tal do do André Ventura. Os problemas não são da mesma dimensão dos problemas brasileiros, tá? Então, fazer tudo isso que a gente vem fazendo no Brasil é muito difícil. É muito difícil. Fazer tudo que precisa ser feito será especialmente difícil. E o número de pessoas que realmente tem condição de ser esse Jedi que a gente fala, é difícil. Difícil. Você concorda, Riso? Sim. Eu acho que esse é o maior. E eu acho que a gente tem que repensar até boa parte daquilo que a gente chama de expansão. Nossa. Porque tem que botar as barbas de molho. É difícil. Difícil. Aí você vê as frustrações, Sandro Filho, João Bétega, né? Você vê que são pessoas que passaram pela academia.
A gente tem toda uma trajetória aí. E aí eu vi dificuldades que a direita americana tem. E eu vejo essas dificuldades que o bolsonarismo tem. Porque em grande medida o Bolsonaro não tá passando por aquilo que ele mesmo criou conosco. Sim. O Bolsonaro dragou várias pessoas que eram do MBL e elas foram parar no bolsonarismo. Inclusive, citei o Bétega e o Sandro. O que o Bétega e o Sandro foram fazer? Viraram bolsonaristas, gente. Opa. O Sandro virou bolsonarista. Sabe o Sandro do carro barco? Odiava o Bolsonaro, virou bolsonarista. O Bétega já tava, né? Tá lá defendendo o capitão e tal. A diferença é que já não tem tanto espaço. Não sei se reparou. É difícil virar a rebarba. Hoje já tem muita gente na fila. Você fica ali atrás na fila. O Bétega não conseguiu passar o Kilter na fila. Entendeu? Assim como o Sandro, vai ter outros ali, outros bolsominions na frente. Mas eles estão agora passando por seguinte processo. O Bolsonaro acumulou vários traidores. O Nicolas é o maior deles. E agora esses caras estão indo pra cima do Bolsonaro. Olha isso aí, ó. Bolsonaristas cobram PL por estender tapete vermelho para vereadores MBL. Amigo de Bolsonaro, o dirigente torna vídeo de 2022, no qual Pavanato critica ex-presidente. Filiados ao PL, mais alinhados ao Bolsonaro, reclamam do protagonismo do parlamentar. De quando é essa matéria? De agora. É de agora? Aqui, ó, dia 19, faz 4 dias. Mas é isso. Tipo, reparem, o ex-MBL tem sempre é uma trajetória clássica. Isso aqui é uma trajetória, né? E o bolsonarismo se cercou desses caras, achou que ia ter um comando deles, até que ele tá tomando um golpe interno. E entendam, o bolsonarismo tá tomando um golpe interno. E de onde vem o golpe interno? É do Nicolas e dos novinhos do Valdemar, que são esses grande partidos MBL? Sim. Mas a gente inclui até a Michelle. Até a Michelle. O caso é tão grave que a Michelle Bolsonaro não está jogando de acordo com a família. Você imagina um caso em que você tá preso, a tua esposa tá numa luta fratricida com os teus filhos sobre posições políticas. Isso é horroroso. E aí esses caras vêm falar de família. Não, o Bolsonaro... Bolsonaro é o quê? Que família é essa? Só que toda a estrutura que foi criada ali, meu Senhor Jesus Cristo, é uma estrutura de traidores se traindo o tempo todo. E óbvio que no curto prazo há alguma sobrevida para os filhos, né? O Flávio, o Eduardo, etc. Porque o Flávio é candidato. Sim. Mas só. No médio prazo, os traidores, a turma do Nicolas, Michele, etc., já deram o golpe. Só que... E a gente não previu isso, Riso? Sim. Tudo aqui. Digite 1, vocês não viram isso antes no Análises Renais. Estamos falando disso há muito tempo. Só que vai acontecer, vou prever mais coisas. Eles vão brigar entre si também. Eles não pensem que o Nicolas, Pavanato, eles se gostem na real. Eles vão ficar se consumindo ali. E esse consumo que eles vão ficar fazendo, vão ficar... Vai gerar mais conflitos. Os conflitos não vão parar. E aí, esses conflitos não vão criar um grupo sólido e coeso. Minha tese sempre foi, eu montei um grupo sólido e coeso, junto com meus amigos, nós somos o time, que é o... Mas mesmo nós padecemos disso. Volto a repetir, mesmo nós padecemos disso. Mesmo o grupo mais coeso que existe dentro da direita padece disso. E volto a colocar, com o partido andando e tal, nós vamos precisar ter regras muito duras. Eu tô fazendo lá na missão campanha de filiação e tal, mas entenda, as regras precisam ser muito duras. Porque as pessoas não entenderam ainda. Ó, a Aline Ross falou, enquanto a luta for pelo engrandecimento da própria imagem, nós vamos nos decepcionar com muitos que estão no MBL. Infelizmente, cara, é o jogo. A real, amigos, é que é um jogo que é um jogo que me afeta cada vez menos. Antigamente, quando tinha essas coisas, né, com o caso do... Por exemplo, o caso do Bétega foi muito pior pra mim por causa do caso do Sandro. Porque eu, né, tive que lidar. Já no Sandro não me envolvi muito. E haverá, agora nós temos mais de 1.000 e poucos candidatos. Haverá encheções de saco. Agora eu nem... Muito. Agora eu já não ligo mais, cara. Honestamente, já não ligo mais. Honestamente, já não ligo mais. E vai ser assim, cada vez mais frias relações, cada vez mais diretas relações. E quando achar um Jedi, que é raríssimo, quando eu falo que é um Jedi, uma pessoa inteligente, altamente capaz, com um coração focado na agenda e disposto a fazer sacrifícios pelo grupo. Quando achar um Jedi, tem que checar se é Jedi mesmo, tem que tentar ele, e o Jedi tem que ter a tentação do lado negro da força, aí se avalia, pô, é um Jedi. Mas uma das coisas que eu já fiz muito é tratar quem não é Jedi como Jedi. Bétega foi um caso desses. Foi. Nossa, ai, o Bétega, aí eu tô... Você ama o Bétega, Riso? Aí eu tô betegado hoje. Nossa, como eu sou um merda, cara. Eu sou um pedaço de lixo mesmo, né, cara? O maior culpado disso, posso falar, sou eu. E existem, até querem comentar sobre coisas do MBL? Aqui uma coisa legal. Existem duas forças no MBL. Uma força é uma força de expansão e uma força é uma força de fechamento.
E meio que tem que ter uma dinâmica de abertura e fechamento, de trazer, de crescer e de proteger. Tem essa dinâmica, né? Eu sou por temos que crescer. Outras pessoas, vou botar Kim, Rizzo, Alexandre, vamos aceitar esses três? São duas pessoas anti-expansionistas, são pessoas fechadas. A real, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se você entende, Rizzo. Tem que trazer gente, tem que treinar, tem que acreditar, mas com cada vez menos, vamos dizer, sonhos. E ao mesmo tempo tem que fechar a porta da porrada, mas tem que entender que vai precisar abrir pra errar também. A gente tem que ser aberto ao erro, mas ao mesmo tempo fechado com o erro recorrente, de modo a não ser trouxa nas relações. E eu acho que as relações têm que ser mais diretas e frias. São poucos, voltando assim, são poucos são Jedis.